Quem está com a gente é o ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias. Muito bem que o senhor estava ouvindo toda a história aqui, ministro, do que está acontecendo, né? Ao que parece, o que a gente está tentando explicar, a partir de conversas que a gente tem com fontes ligadas ao governo, o senhor mesmo teve uma posição muito clara em defesa das questões que lhe dizem respeito ontem, né, numa mensagem que circulou entre jornalistas. O que tá ficando muito evidente é uma insatisfação, especialmente da ala social, amparada também pela ala política do governo, em relação à forma como essa discussão sobre o corte de gastos se deu. Eu queria entender exatamente esse ponto com o senhor, ministro. É um incômodo sobre a forma apenas, né? Pela falta de diálogo, pela ausência de uma conversa prévia com vocês da área social, que foram chamados posteriormente para entrar no debate, ou é uma insatisfação com a medida em si, com o corte de gastos? Ô, Tainá, Gustavo, todos que nos acompanham no Brasil, eu estou aqui no encontro do Mercosul, em Montevidéu. Acabamos de aprovar o plano regional da América do Sul para a política de cuidados e para a proteção social. Veja só, todos nós, brasileiros, sabemos das dificuldades em que o presidente Lula encontrou em relação à situação financeira. Na verdade, uma série de bombas, de armadilhas foram desarmadas no decorrer de 2023, 2024 era precatório, enfim. E a consequência disso, todos nós sabíamos. Desde o ano passado, a gente tem tido a necessidade de fazer ajustes. De um lado, fazer a economia crescer integrada ao social. E do outro lado, também poder adequar as despesas à realidade das receitas. Sobre isso, todos nós participamos, dialogando, sob o comando do presidente Lula, ali o ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet, o ministro Rui Costa, dialogando. Eu participei desse diálogo, não tenho como reclamar sobre isso. E da posição social, o que deixei claro, e é a posição do presidente Lula. Aqui nós temos uma situação em que, desde o ano passado, trabalhamos o combate a fraudes. Combate a fraudes porque, infelizmente, no governo anterior, muitas pessoas entraram no chamado Auxílio Brasil através de falsificação de documentos, CPF falsos, negando a renda, que muitas vezes chegava pessoas de renda de R$130 mil por ano, recebendo o Auxílio Brasil, que depois foi alterado para a Bolsa Família. Isso não era razoável. Tiramos 3.700.000 benefícios por fraudes e irregularidades do ano passado para cá. Isso suportou, inclusive, que pudéssemos ir atrás, no busca ativa, como também comandou o presidente Lula, para não deixar ninguém na insegurança alimentar, ninguém que preenche o direito do Bolsa Família ou do BPC de fora. Isso aqui é o ponto. O presidente, ele quer que se faça qualquer forma de ajuste sem recair sob tirada de qualquer direito dos mais pobres. Ou seja, garantir que quem tem direito ao Bolsa Família terá assegurado esse direito. Quem tem direito ao BPC terá assegurado esse direito. Agora, nenhuma tolerância com fraude. Do outro lado, também uma política que começamos o ano passado, onde asseguramos qualificação, setor público, setor privado, para esse público do Bolsa Família, do Cadastro Único, que gerou, com o crescimento da economia, gerou oportunidades para 15 milhões de pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Único, que estão nas admissões. 77%, por exemplo, do saldo positivo do CAGED são pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Único, por conta desse plano integrado de qualificação. Então, veja, agora com mais acredita na área do empreendedorismo. Então, nós temos aqui combate à fraude, pessoas elevando a renda. Esse mês agora, na folha de pagamento de outubro, para você ter uma ideia, nós tivemos uma
uma situação em que 281 mil pessoas saíram da pobreza para elevar a renda. Uma família, por exemplo, de 5 pessoas, para sair do Bolsa Família, é preciso que a renda ultrapasse de R$ 3.530. E 281 pessoas superaram um per capita acima de R$ 706, que é meio salário mínimo, fruto de trabalho, emprego ou empreendedorismo. Também tivemos uma situação em que outras pessoas saíram da extrema pobreza, a renda elevou, mas elas continuam no Bolsa Família. Criamos uma regra de transição. Ali, quando o per capita dá mais baixo, ele recebe o do trabalho e recebe uma complementação de 100% ou de 50%. É esse esforço, com a modernização do cadastro, com mais eficiência, que permite que a gente também contribua reduzindo despesa. Ou seja, nós temos hoje uma despesa porque atendemos as pessoas mais pobres. Quando tiramos da pobreza, temos um ganho duplo. Primeiro, a inclusão socioeconômica para essas pessoas. Saíram porque triplicaram, no mínimo, a renda. Passaram ali a ser consumidor bem maior do que quanto estava no Bolsa Família. E também tem um ganho nas despesas do país. Ou seja, com certeza é isso que aconteceu. Olha, a gente tinha, em 2023, para lembrar, um orçamento de 175 bilhões para o Bolsa Família. Esse esforço, combater fraude e elevar a renda dos mais pobres, a gente fechou o ano passado com 168 bilhões. Este ano, vamos fechar, já estamos em novembro, a nossa estimativa, 166 bilhões e meio. Novamente, próximo ano, se Deus quiser, a economia segue crescendo e a gente vai ter também um resultado dentro desse esforço. Ministro, só para benefício. Então Não faltará dinheiro para benefício. É isso que eu gostaria de entender do senhor, para ficar um pouquinho mais claro. O senhor é muito próximo do presidente Lula, é um interlocutor privilegiado. O senhor diz, então, que o presidente não quer cortar benefícios nesse pacote de corte de gastos. Qual é a dúvida que ele tem nesse momento? Porque tem havido várias reuniões, ontem 3, hoje mais uma. Qual é o ponto que tem preocupado o presidente Lula? É não mexer, por exemplo, na saúde e na educação? Ou são áreas que devem ter algum tipo de alteração? O que preocupa o presidente? Ele quer compreender a redação de cada medida que se faz. Acho que não tem ninguém que possa desconhecer. O presidente Lula, pela sua própria história, pela história de vida, por tudo que já trabalha no Brasil e no mundo desde 2003, ele tem uma verdadeira obsessão: tirar pessoas que estão na fome, trazer para a segurança alimentar, tirar da pobreza, aumentar a capacidade da renda da classe trabalhadora, dos empreendedores, da classe média, tornar o país um país de classe média. Em 2014, nós chegamos a 54% da população na classe média. Veja que, ao mesmo tempo, reduziu a extrema pobreza, reduziu pobreza e cresceu a classe média. É isso que ele volta e encontrou. 33 milhões no mapa da fome, já tiramos 24 milhões e 400. Esse ano, aqui uma notícia para a CNN, nós já alcançamos 4 milhões e 600 daqueles 8,7 milhões que trabalhamos esse ano. E veja, o objetivo é garantir que se tenha todo um cuidado nas medidas. Todo um cuidado. O presidente tem um compromisso, sim, não tem nenhum presidente que tenha mais compromisso com o equilíbrio fiscal. Ele sabe que o equilíbrio fiscal, o superávit, é inclusive maior capacidade de investimento, mas não quer que essa carga caia sobre os mais pobres. Essa proteção social, não faltará dinheiro, isso o presidente da República assegura. Que precisar para proteger os mais pobres, para garantir a gente dar a mão e, inclusive, tirar da pobreza, vamos fazer. Ministro, Pedro Venceslau, nosso analista, fala direto de São Paulo agora com o senhor. Pedro. Boa tarde, ministro. Há uma leitura política de que foi a economia que elegeu Donald Trump e que esse cenário pode se repetir aqui no Brasil e prejudicar o presidente Lula se não houver um corte profundo de gastos, um corte que convence o mercado que poderia contaminar a economia. Eu pergunto para o senhor,
De onde sairia esse corte? Onde ele seria feito? Qual seria a profundidade dele? E há realmente uma disposição do governo de ter um perfil mais fiscalista e menos desenvolvimentista daqui até o final do mandato? Não, o presidente Lula, ele tem compromisso, sim, com o equilíbrio fiscal. A diferença é que não é apenas cortando gastos, como se coloca, porque você tem que ter aí a capacidade de entender os interesses, as necessidades do povo. É também com crescimento econômico. Veja que as medidas que o ministro Fernando Haddad, coordenada pelo presidente Lula, com toda a equipe, ela é voltada para crescimento da economia. Cresce a economia, cresce a receita. Crescendo a receita, diminui o déficit. A gente diminuiu o déficit, é bom lembrar, nós estamos falando de um rombo que o Brasil recebeu que veio do governo anterior. E aí, agora, a gente tem que acertar a conta. Ao acertar a conta, a primeira e grande medida é com o crescimento econômico. O país começou pessimista, cresceu quase 3% o ano passado, vai crescer novamente este ano. Cresce com isso as oportunidades de empreendedores, de investimentos e também de emprego. Cresce os empregos, cresce a renda. O ano passado, a renda cresceu 11,46%, a renda dos mais pobres, 38,6%. Nós tiramos para compreender, Pedro, que o social é integrado com o econômico. O social integrado com o econômico. Quando alguém que está no Bolsa Família vira um empreendedor com um salão de beleza, ou com produção no campo, ou numa oficina mecânica, é a economia que ganha. É a economia dos mais pobres como parte do crescimento do PIB. Há estudos que apontam que próximo de 1/3 do crescimento econômico do Brasil também tem influência da produção, da economia, da renda dos pequenos. E por isso que a gente, para ter segurança, quer também ali ter medidas para fazer crescer a classe média. A renda de quem já está na classe média e a renda de outras pessoas que estão na pobreza para chegar na classe média. Por isso a integração de programas sociais com a educação. Quantas vezes eu estou viajando pelo Brasil, alegre ali porque a primeira pessoa formada de uma família em economia, em direito, em jornalismo, sai da pobreza pela educação, sai ali da universidade, vai trabalhar como médico no hospital, uma pessoa do Bolsa Família, significa tirar a família da pobreza. Isso é bom para o Brasil. Então, eu digo a você, o ministro Haddad, que tem aí essa missão de coordenar, ele sabe o comando do presidente. Nós vamos ter que ter, de um lado, ali, aquilo que tiver de fraude, aquilo que tiver que não é despesa essencial, mas aquilo que for essencial ao povo, aquilo ali é compromisso do presidente, mas também não abrindo mão dessa capacidade de investimento. Ter investimento em todo o país, do setor público, junto com o setor privado, para poder fazer o país crescer, porque é daqui que vem a maior contribuição, como aconteceu em 2023 e está acontecendo em 2024, para o próprio ajuste fiscal. Segurar aqui crescimento de despesa, ou seja, você ter aí a responsabilidade de não estar lançando coisas novas que não tenham uma receita garantida, porque com o crescimento da economia também cresce a receita e com isso se faz a condição do equilíbrio. Ô, ministro, a gente aqui está acompanhando o que sai dessas reuniões fechadas a partir das conversas que vamos tendo com os interlocutores do governo, mas está muito difícil ainda, né? O ministro Fernando Haddad chegou até a falar essa semana de que faltavam 2 detalhes. Parece que são detalhes muito robustos, né? Porque até agora essa proposta não saiu. O senhor acredita mesmo que até segunda-feira vamos ter notícias de onde a tesoura do governo vai passar? Porque diante de tantas negativas, né, não só o senhor, ministro do Trabalho, da Previdência, os ministros da Educação, da Saúde, está todo mundo tentando preservar
o seu, né? E é uma reclamação que a gente ouve na Fazenda de que tá todo mundo olhando, né, para o próprio umbigo, para as próprias pastas, no caso, né, pela regência ali das ações e benefícios próprios e querendo colaborar pouco, ou seja, com pouca disposição para colaborar. Mais do que isso, né, se o senhor acredita que na segunda a gente tem um texto fechado e apresentado ao público e olhando um pouco para as reclamações que a gente ouviu hoje da ala política, muita gente falando não era o timing certo de se discutir corte de gastos. O senhor concorda? Primeiro, da parte do Ministério do Desenvolvimento Social, nós estamos participando das discussões, colaborando para que a gente encontre esse caminho, solução, sob a coordenação do ministro Rui Costa. Sei que não é uma tarefa fácil, eu fui governador e sei a dureza que é. Quando é na hora das boas notícias, todo mundo quer estar na linha de frente. Quando é na hora da dureza daquilo que o país tem que fazer e também de interesse do povo. O que eu digo é que o Ministério do Desenvolvimento Social, o trabalho que fazemos aqui, a nossa rede do Sistema Único da Assistência Social, que faz esse trabalho extraordinário de ir atrás das pessoas que mais precisam, para a gente dar as mãos e ali garantir a dignidade com o sistema de segurança alimentar, é um ministério que quanto mais melhora inclusive na despesa. Ou seja, quando a gente melhora, tirando pessoas da pobreza, aqui se reduz um conjunto de benefícios que era vinculado à falta de renda ou renda muito baixa. Quando uma família, como eu citei, que está no Bolsa Família, ultrapassa de R$ 3.600 de salário, de renda, de negócio, e sai do Bolsa Família, não só sai o Bolsa Família, sai o Auxílio Gás, sai um conjunto de outros benefícios. Isso representa uma economia por uma vitória daquela família e também do social. Então, o que nós vamos fazer em 2025 é o que já estamos fazendo desde o primeiro dia do mandato. Eficiência, qualidade nos gastos, trabalhar combate à fraude e dar a mão a milhões de pessoas para saírem da pobreza. Eu citei aqui, na área relacionada ao emprego, nós estamos cada vez mais. Muitas vezes tem até um preconceito contra o público mais vulnerável. O Brasil, quando cresce, abre oportunidade de emprego para qualquer brasileiro. Mas é do povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, que tem 77% que está indo atrás dos empregos. E isso é bom para o país. Agora também com financiamento, como acredita, para os negócios, para o empreendedorismo. Então eu estou otimista. Eu acho que da parte do MDS, sim, o que nós colocamos lá, a contribuição do MDS vai ser essa, tirando gente da pobreza, combatendo fraude, e é aqui que sobra recurso para que o país também tenha as condições de equilíbrio fiscal. O senhor acha que é a hora certa de discutir corte de gastos? Nós estamos trabalhando, Tainá, sobre essa missão desde o ano passado. Você sabe que este ano, uma série de negociações feitas lá atrás, de pagamento de precatório, de pagamento de um conjunto de despesas não previstas, isso tudo impactou no plano para este ano. Qual é a realidade? A economia cresceu, então é um volume que dá para a gente fechar 2024 e vamos seguir também com uma preocupação. O país não abre mão de ter capacidade de investimento, porque são os investimentos em rodovias, em portos, em aeroportos, em setor elétrico, no setor da agricultura. É aqui que faz a economia crescer, integrando investimento público e investimento privado. Do outro lado, a proteção aqueles investimentos que o país faz em favor dos mais pobres. É isso aqui que o presidente Lula quer olhar ali com muito cuidado, e é isso que toda a equipe que eu vejo é muita união, é muita boa vontade. É claro que todo mundo quer aquele momento dos bons resultados e vamos cada vez mais alcançar bons resultados. Ministro, inflação sob controle, país crescendo, saldo positivo de emprego, é isso que vai fazer a diferença. Só para encerrar rapidamente a entrevista, uma resposta, se o senhor puder dar rápida para a gente encerrar. O problema é que o país tem uma dívida, um déficit acumulado de 105 bilhões.
Então o senhor considera que vai ser impossível cumprir a meta de Fernando Haddad de déficit zero neste ano? Todo o esforço do ministro Fernando Haddad é de encontrar uma equação a partir das vitórias que tivemos com o crescimento da economia e daquilo que for possível de se ter redução de despesa e dar o equilíbrio. Ministro, obrigada pelo tempo aqui com a gente no nosso Bastidores CNN mais uma vez. Um bom trabalho, uma boa viagem para o senhor também. Até uma próxima Espaço Aberto.